Finança do mundo. Irmãos, eu quero nessa noite compartilhar com os irmãos alguns conselhos do apóstolo Pedro. E se você desejar abrir a sua Bíblia em 1 Pedro 5,8, 1 Pedro 5,8, vai aparecer aqui no telão também, nós usamos a versão revista e atualizada. Nós vamos aprender algumas coisas que o apóstolo Pedro, lá no passado, 2000 anos atrás, escreveu algumas cartas e de algumas dessas temos acesso e nós vamos aprender na sabedoria que o Espírito Santo deu a ele. Em pé, em reverência à palavra do Senhor neste momento, se você puder. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Amém? Você pode se assentar. Irmãos, o apóstolo Pedro, um pescador, lá na Galileia, sem cultura, sem estudo, sem conhecimento humano, um homem impulsivo, mas quando chegou Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ele mais cerca de 120 irmãos reunidos no cenáculo, orando, esperando o cumprimento da promessa do Senhor, dizendo: ficai em Jerusalém, até que do alto venha sobre vocês o poder do Espírito Santo. E aquele homem recebe o Espírito Santo e tem uma transformação extraordinária na sua vida. Não é uma transformação de tempos em tempos, ou um processo de transformação, embora algumas coisas na nossa vida aconteçam através de processos. Mas o apóstolo Pedro, ele imediatamente tem uma transformação poderosa. Se fosse 10 dias antes, quando o povo chamasse eles de bêbados, ele ia puxar a sua espada e ir atrás do povo. Mas haviam passado cerca de 10 dias que eles estavam orando ali no cenáculo, o Espírito Santo veio sobre eles, e agora o povo zombando. Ei, esses aí estão bêbados a esta hora do dia. E ele levanta: irmãos, deixa eu contar uma história para vocês, o que está acontecendo aqui? E o discurso foi tão poderoso, mas tão poderoso, de um pescador, que 3.000 pessoas se converteram. 3.000 pessoas foram impactadas, porque eles estavam transbordando do poder do Espírito Santo. E muitas vezes nós pegamos este compêndio de conselhos e de sabedoria divina, através de santos homens que escreveram a palavra do Senhor, e a gente trata como um livro qualquer. Tem gente que trata a Bíblia como se fosse um livro aí de qualquer escritor. Tem pessoas, hoje nós temos a Bíblia aqui no aplicativo, né? Num clique você acessa a Bíblia. E muitas pessoas, tem uma geração vindo aí achando que a Bíblia é mais um aplicativo dos smartphones. Que vai ali, uns acham que é horóscopo, outros acham que é carta, né? Que você abre ali e vê que palavra que vai ser para o dia de hoje, né? Deus pode usar isto, mas a palavra de Deus é muito mais do que isto. Então, olhando para esse texto do apóstolo Pedro, nós aprendemos alguma coisa. No capítulo 5, que é o último capítulo desta epístola, desta carta, Pedro está dando vários conselhos, conversando ali, escrevendo para as igrejas, e ele fala sobre submissão, ele fala sobre humildade, ele fala sobre ansiedade, ele fala sobre sofrimentos, ele fala sobre fé, fala sobre graça, fala sobre glória e muitas outras coisas. E neste versículo que nós lemos aqui, nós encontramos 2 conselhos poderosos do apóstolo Pedro para a nossa vida. E o primeiro conselho, lógico, está bem no comecinho do texto, dizendo: sede sóbrios. O primeiro conselho de Pedro para as nossas vidas é para sermos sóbrios.
O que é ser sóbrio? Sóbrio é ser sereno de espírito. Sóbrio é ser circunspecto. Aquele que enfrenta com cautela as circunstâncias. Então é isto que Pedro está trazendo de conselho para mim e para a sua vida. Está dizendo, você precisa ser sóbrio. Seja sóbrio. Seja sereno de espírito, seja circunspecto. Enfrente com cautela as adversidades da vida, as circunstâncias, as situações da vida. É interessante que, quando ele diz para ser sóbrio, ele está nos ensinando que ser sóbrio é uma arma poderosa de reação contra o nosso inimigo, contra o nosso adversário que quer nos devorar. O inimigo quer devorar a cada um de nós. Mas ser sóbrio, andar em sobriedade, viver em sobriedade, nos fará caminhar com cautela e com o espírito sereno, nos fará tomar as melhores decisões para vencermos o inimigo. Então veja que coisa extraordinária. Veja que conselho poderoso que Pedro está trazendo para a nossa vida. Então, qual é a arma poderosa que está ao nosso alcance para reagirmos a uma ação do inimigo? O inimigo está ao nosso derredor, como um leão, procurando alguém para devorar, para destruir, para despedaçar, para colocar um ponto final, para trazer vergonha e derrota. Este é o papel do nosso inimigo, do nosso adversário. E Pedro, sabendo desta verdade absoluta, ele está trazendo esse conselho para a minha e para a sua vida. Seja sóbrio. Tenha espírito sereno. Enfrente com cautela as circunstâncias. Então o inimigo vem para nos devorar. Mas nós estamos caminhando com cautela. Nós estamos com o espírito sereno, buscando tomar as melhores decisões. As pessoas hoje em dia não oram, não buscam ao Senhor, não tomam decisões com cautela, com espírito sereno, com sobriedade. Nós temos aqui na nossa nação o Código de Trânsito, que diz que é proibido dirigir bêbado, sob efeito de álcool, porque a pessoa não está sóbria. E não estando em sobriedade, não tomará as decisões corretas. Não andará com cautela. Não tomará as melhores decisões. Esses dias eu estava na internet vendo um vídeo de um homem numa rodovia, com o carro já todo arrebentado de muitas e muitas batidas, lanternas quebradas, faróis quebrados, portas amassadas, o carro todo arrebentado já das batidas. Ele fazendo zigue-zague, quase bate em carros, quase bate em motos de pessoas que estavam dirigindo de maneira correta. Até que ele sai, o carro bate numa árvore e fica parado, e a pessoa que estava atrás, filmando, mostrando a falta de sobriedade daquele condutor, e ele desce e ali ele começa a convencer aquele homem para não voltar à estrada, para não voltar a dirigir. Então ele está num processo de convencimento, dizendo, você não pode dirigir, você quase matou pais de família que não tinha nada a ver com a sua bebedeira. Você não pode voltar a dirigir, e o motorista bêbado, embriagado, dizendo, não, eu já estou chegando em casa, só mais um pouco. Não, você não vai dirigir. E muitas vezes na nossa vida, nas nossas decisões, nós não estamos embriagados com vinho, com pinga, com cerveja, mas nós estamos embriagados com as coisas da vida.
com a fama, com a pressa, com a falta de prudência, e a gente vai tomando decisões sem serenidade no nosso espírito. Decisões erradas, as piores decisões que nos trazem prejuízos. Hoje, estava conversando com uma pessoa e aconselhando, ela tomou uma decisão errada na sua vida. E a decisão que essa pessoa tomou afetou o casamento, afetou a família, afetou a vida espiritual. E eu conversando e dizendo, olha, você tomou decisões erradas. Agora, você com paciência vai ter que aguentar os frutos daquilo que você plantou. Então o inimigo quer nos devorar. E se nós não estivermos sóbrios, nós não estaremos tomando decisões melhores, as melhores decisões, não estaremos caminhando com cautela e estaremos suscetíveis a erros, falhas e prejuízos na nossa vida. Quais prejuízos? Espirituais, ministeriais, financeiros, familiares, conjugais, até mesmo arcando com a própria vida. Por isso, o apóstolo Pedro está dizendo, vocês precisam ser sóbrios. Sejam sóbrios, tenham serenidade no espírito, enfrente as circunstâncias do dia a dia com cautela. É interessante que o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso também em 2 Timóteo 4,5, ele diz assim, tu, porém, escrevendo para o jovem Timóteo, tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Veja, irmãos, nós temos que entender que a palavra do Senhor, ela não é escrita de maneira aleatória. As palavras que foram selecionadas para serem colocadas em cada versículo, a sequência das palavras, tudo está estabelecido pelo próprio Deus, pelo Espírito de Deus. Então veja bem, o apóstolo Paulo, ele está ensinando ao jovem Timóteo. Ele está estimulando o jovem Timóteo, ele está dizendo, você precisa prosseguir, você precisa cumprir o seu ministério, você precisa fazer o trabalho de evangelista, você precisa suportar as aflições. Mas Paulo começa dizendo assim, tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Então, quando nós olhamos a palavra do Senhor, apóstolo Pedro, apóstolo Paulo dizendo, o próprio Jesus falando a respeito disso, nós temos que entender que isso é um princípio bíblico. Isto é uma verdade absoluta na nossa vida que faz toda a diferença. Eles não estão escrevendo para os ímpios, eles não estão escrevendo para aqueles que não temem a Deus, que não conhecem a Deus, que não se encontraram, ele está escrevendo para aqueles que fazem parte da igreja. Então significa que dentro da igreja, quando eu falo da igreja, eu falo do corpo de Cristo, que está espalhado ao redor do mundo. Existem muitas pessoas dentro da igreja que se encontraram com Cristo, que têm o nome escrito no livro da vida, mas não são sóbrios, que tomam decisões erradas e que muitas vezes culpam o próprio Deus, dizendo, o Senhor não está cuidando de mim? O Senhor me abandonou? Por que o Senhor está permitindo isso na minha vida? Então veja bem, o que a sobriedade faz na vida de uma pessoa? Paulo complementa. Paulo dizendo assim, se você for sóbrio, você vai suportar as aflições. Você precisa ser sóbrio para suportar as aflições. Quais aflições? Jesus disse, no mundo vocês terão aflições. Mas se vocês forem sóbrios, vocês vão vencer as aflições. Nós estamos sujeitos, irmãos, às aflições. Pode surgir um problema de saúde, pode surgir um problema financeiro, pode surgir um problema no casamento, pode surgir um problema profissional, mas se nós estivermos andando em sobriedade,
E isso deve ser uma coisa constante na nossa vida, não pode ser em ocasiões específicas, porque a gente não sabe quando chegará a circunstância diversa na nossa vida. Então, andando em sobriedade. Eu lembro uma vez, eu trabalhava em Curitiba com um homem, e ele era coordenador de uma igreja. Ele era meu chefe, e nós fomos um dia almoçar, e ele foi junto almoçar. E chegou lá, ele pediu um copão de vinho, né? Vinho e não sei o quê. E eu fiquei olhando para ele, né? Falei, rapaz, me diga uma coisa. Você vai sair meio alto daqui hoje, desse almoço. E se você precisar exercer o seu ministério? Não, daí eu consagro a minha vida um mês, peço perdão ao Senhor e consagro minha vida. Eu falei, se cair um endemoniado aqui na nossa frente agora, vai dar tempo de você consagrar a sua vida? Vai esperar passar o efeito do álcool para você expulsar o demônio? Se você encontrar alguém à beira do desespero e precisar de um conselho, de uma oração, você vai dizer, olha, vamos nos encontrar tal dia, porque precisa passar o efeito da bebida. Não estou em condição. Então é nesse sentido, sobriedade é todo instante da nossa vida. Hoje pela manhã, no nosso estudo com a liderança, eu estava dizendo, o pastor Rubinho estudou bastante sobre isso na Escola do Reino, o crente não pode ter uma vida de dualidade, na igreja uma coisa, lá fora outra. Na igreja, oh Senhor, aleluia, louvado é o nome do... Oh, Deus é santo, e lá você leva uma vida profana e você está fora da sobriedade. Você está embriagado com as coisas do mundo, embriagado com as redes sociais, embriagado com o trabalho e tantas outras coisas. Chega a tempestade na vida, daí você tem que começar a se preparar, a voltar à sobriedade para começar a lutar contra as adversidades. Por isso o conselho do apóstolo Pedro é, sejam, não é estejam, sejam sóbrios. É uma condição de ser, constantemente, permanentemente ser sóbrios. Então esse é o primeiro conselho do apóstolo Pedro. O segundo conselho ele diz assim, sede vigilantes. Sóbrios e vigilantes. São duas palavras quase que parecidas, quase com o mesmo significado. São palavras que muitas vezes, se a gente ler a Bíblia de forma um pouco mais rápida, a gente fala, que redundância é esta? Por que estas duas palavras tão juntinhas uma da outra no mesmo versículo? Mas ele está dizendo, sejam sóbrios e vigilantes. Vigilante aqui, a intenção do escritor aqui é ter atenção completa e não ser pego de surpresa. Então o crente tem que ter atenção completa e não ser pego de surpresa. Tem uma estatística que diz que quando a gente sai viajar dirigindo, tem o irmão Ismael aí que é motorista profissional, não é? Diz que os 10 primeiros minutos e os 10 últimos minutos da viagem são os mais perigosos. Por quê? Quando a gente sai viajar, dirigir o carro, a gente está preocupado, será que fechei a casa? Será que fechei o portão? Será que desliguei? Será que está o celular aqui, o dinheiro? Então tem tantas preocupações, até você se concentrar no trânsito, vai mais ou menos uns 10 minutos. E quando a gente está chegando, faz uma viagem longa, e a gente está chegando em casa, nos últimos 10 minutos, o que a gente faz? Ai, graças a Deus cheguei, e a gente relaxa e fica distraído. E na minha penúltima viagem, eu fui ao estado de São Paulo, no interior de São Paulo, estava a Denise e a GL junto no carro. E quando eu estava descendo aqui até a Serra do São Luís do Purunã, ali, quando faz o desvio novo e entra ali para o bairro Itaqui, eu estava ali a 80 por hora. Eu estava a 80 por hora, seguindo a velocidade. Mas eu já havia relaxado, estou em casa, cheguei, graças a Deus, já orando, dizendo obrigado, Senhor, pela viagem. E uma carreta, essas carretas andam aí, né? Mais de 100 por hora. E uma carreta quase nos atropelou. Quase passou em cima do carro. Eu estava 80, saí ali naquele posto, fazer propaganda do posto aqui, né? O posto Mariental, né?
sair ali. E a carreta, do jeito que desceu a serra, entrou ali naquela... E logo na frente muda para 60 km/h a velocidade. E a carreta veio atrás, freou e buzinou e fez aquele escândalo e xingou. Porque já estava relaxado. Cheguei em casa, não precisa de muita atenção. Se tivesse com atenção total, teria visto no espelho que a carreta estava vindo fora de controle e a gente teria tomado alguma outra decisão. Então, quando fala ser vigilante, é a atenção completa. Quando a gente anda em Curitiba à noite, a gente anda vigilante para não ser pego de surpresa. Já vem calculando, aquele sinal lá acho que vai fechar. Então, já diminui a velocidade do carro para não ficar parado no sinaleiro à noite. Quando vê alguém suspeito no sinaleiro, a gente, o que faz? Fecha os vidros, se o vidro está aberto, segura, espera chegar mais carros, porque a gente não quer ser pego de surpresa. Então, ele está dizendo aqui, sejam vigilantes. Pedro está ensinando que a vigilância é uma arma poderosa de prevenção. Enquanto o primeiro conselho, ser sóbrio, é uma arma de reação, o ser vigilante é uma arma de prevenção contra o nosso inimigo. Nós precisamos entender que ambiente que Pedro está falando. Pedro está dizendo assim, sejam sóbrios e vigilantes, porque o inimigo, o vosso adversário, está procurando alguém para devorar. E este é o ambiente que nós vivemos. O diabo não tira férias. O diabo não ataca porque está frio ou porque está calor. O diabo está constantemente tentando nos devorar. É este ambiente hostil que o apóstolo Pedro está dizendo, é nesse ambiente que vocês estão vivendo. O crente o crente não tem um minuto de sossego. O diabo quer nos devorar a todo instante, ele está ao redor, ele está procurando uma brecha. Ele está tentando nos pegar num vacilo. Jesus Cristo já ensinava isto. Lucas 12:39 diz assim, sabei, porém, isto. Se o pai de família soubesse que hora haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Então veja, o ser sóbrio é um princípio bíblico. O ser vigilante também é um princípio bíblico. E nós precisamos aplicar na nossa vida. O crente não pode dar a desculpa dizendo, eu fui pego de surpresa. Eu não contava com esta, eu não esperava que isto ia acontecer. Se isto acontecer na nossa vida, de sermos pegos de surpresa com alguma coisa, é porque nós não estávamos vigilantes. Porém, se o pai de família soubesse a hora que o ladrão viria, ele vigiaria para que o ladrão não entrasse na sua casa. A atenção completa faz você antever as ações do inimigo. É por isso que a Bíblia diz assim, fujam da aparência do mal. A Bíblia não está dizendo fujam do mal. Quando o mal chegar na sua vida, fujam. Se você desconfiar que é mal, se tiver a aparência do mal, já foge. Já corre. Esses dias eu estava vendo um vídeo na internet. E o motoqueiro chegando em casa, motoqueiro, coitado, né? E ele vai estacionar ali para esperar o portão eletrônico abrir e vem uma moça mexendo com o celular. Quando ela vê o motoqueiro parando, ela vira as costas e perna para que te quero, né? A moça foge correndo e o motoqueiro fica sem saber, né? Só ia entrar na casa. Mas a moça fez certo. Infelizmente, muitos dos motoboys que estão por aí estão para assaltar. Às vezes até com a mochilinha de aplicativo nas costas. Então o que essa moça fez? A atenção daquela moça fez ela antever uma ação. Quando a gente conversa com um policial, tem contato com um policial, eles estão sempre atentos, né? Qualquer movimento já, né? Sempre olhando. Olha, eu lembro uma vez,
muito tempo atrás. Vamos ver se o pastor Fausto vai lembrar dessa. Resolveu aparecer hoje, hein? Que benção. Quanto tempo. O pastor Fausto, uma vez, trabalhando com ouro, né? Ele foi vender um ouro lá em Curitiba. Eu, o pastor Fausto e o Adilson estavam juntos. Foi ali no centro de Curitiba, num homem que negociava ouro. Naquele tempo usava muito ouro em dentadura, em dentes, né? E nós subimos lá no 5º andar do prédio. Estava o escritório, o homem sentado de frente para a porta, eu, o pastor Fausto, o Adilson de costas para a porta, sentado ali naquela escrivaninha, e o homem ali negociando o ouro. De repente, aquele homem abriu a gaveta e falou para mim e para o Adilson, que éramos pequenos, tinha uns 8 anos, corram e se agachem atrás de mim aqui na cadeira. Quando eu dei a volta e sentei, o que ele tinha pego da gaveta era um revólver. Bonitão, cromado, lembro até hoje, mas eu tremi de medo. Ele falou assim, passou uma pessoa esquisita no corredor do prédio aqui. Fiquem aqui e não se mexam. E ficou aquele ambiente assim, todo mundo tenso lá dentro. Daquele homem voltou, entrou no elevador, desceu, ele guardou o revólver na gaveta e falou, agora podemos terminar tranquilamente. O que esse homem estava? Atenção completa. Estava antevendo uma situação. Quem sabe era um ladrão que pensou que chegaria e pegaria todo mundo de surpresa, mas viu que o homem estava preparado. E desistiu da ação. E foi embora. Por isso ele está dizendo, vocês precisam ser vigilantes. Vocês precisam ter atenção completa para antever a ação do inimigo. Porque o inimigo está ao nosso derredor tentando o quê? Nos agradar? Tentando nos fazer o bem? Não, ele está tentando nos devorar. E não ser pego de surpresa é a melhor condição para estar, irmãos. Se a gente estiver vigilante, a gente sabe que nunca vai ser pego de surpresa por nada. Por que o apóstolo Pedro está trazendo estas instruções para a nossa vida? Para alertar que a ação do nosso inimigo é verdadeira e eminente. Nós não podemos brincar com o diabo. Nós não podemos brincar com o nosso inimigo, porque a ação do nosso inimigo é verdadeira e eminente. O que significa eminente? A qualquer momento ele pode atacar. Quando tudo parece estar acalmando, ele vem e ataca. Quando as coisas estão bem, ele vem e ataca. Quando as coisas não estão bem, ele vem e ataca. Porque ele quer achar um momento em que a gente esteja sem vigilância, sem sobriedade, e a gente caia nas armadilhas dele. Preste bem atenção, você está nessa lista. Nós estamos na lista do inimigo. Todos aqueles que servem ao Senhor estão lá na lista do inimigo dizendo, eu preciso devorar este aí. Eu preciso devorar esta aí. Eu preciso fazer com que eles recuem, preciso fazer com que eles voltem atrás, eu preciso fazer com que eles desistam, eu preciso fazer com que eles abandonem esse Deus, esse Senhor, esse Jesus, eu preciso que eles voltem a fazer as minhas obras e não as obras do Senhor Jesus. Esta é a ação do inimigo. É interessante que Pedro, ele coloca assim, inimigo e adversário. O inimigo, né, deixa eu voltar aqui no texto para a gente ver. Ele diz assim, o diabo, o vosso adversário. Né, o inimigo, o vosso adversário. Então ele coloca os dois na mesma linha, no mesmo parágrafo, né, no mesmo versículo. Inimigo significa aquele que quer. Inimigo é alguém que procura prejudicar e planeja o mal. Então, o adversário, o diabo aqui, no sentido, quando ele diz o diabo, vosso adversário, o diabo é aquele que está planejando o mal. O diabo está constantemente arquitetando o mal. Isto desde o céu.
Lá no céu ele estava adorando e servindo ao Senhor, mas estava arquitetando ser igual a Deus. Ele queria ser igual, não queria ser maior. Ele não queria ser melhor, ele queria ser só igual a Deus. Eu também vou me levantar e vou me assentar no trono para ser igual a Deus. E ele foi expulso, caiu dos céus como um raio. Foi expulso da presença do Senhor e levou consigo 1/3 dos anjos. Se ele conseguiu destruir 1/3 dos anjos, imagine, irmãos, os anjos também estavam no céu. Os anjos que caíram viram coisas que eu e você não vimos. Os anjos desfrutaram de coisas que nós nem imaginamos que existem. Os anjos viam a glória do Senhor, do Deus Todo-Poderoso na sua plenitude, coisa que nós vamos ver só na eternidade. E assim mesmo, eles caíram na conversa do inimigo, porque o inimigo é perito em planejar. O diabo é perito em planejar, ele é o melhor planejador que tem. Ele é arquiteto, ele conseguiu planejar a queda de 1/3 dos anjos. Ele conseguiu arquitetar, planejar a queda de Adão e Eva. Ele conseguiu arquitetar a morte de Abel. Ele conseguiu arquitetar tantas atrocidades que nós vemos até os dias de hoje. Tudo de mal que existe no mundo, absolutamente tudo de mal que existe no mundo, é plano do diabo. E adversário significa alguém que vai para o combate, alguém que vai para o confronto. Então, o apóstolo Pedro está dizendo: olha, tenham ciência que o diabo, o inimigo, ele planeja contra a vida de vocês, ele está ao derredor, ele está vigiando. Sabe, hoje em dia tem muito roubos a casas. Esses dias aqui, nesse ano foram 2 casas aqui, na mesma rua, aqui, na lateral da igreja. Uma mais aqui em cima, uma mais aqui. Entraram durante o dia e limparam a casa. Entram com o carro na garagem, levam televisão, levam tudo. Como essas pessoas entram? Eles ficam ao derredor. Eles ficam passando a pé, passando de carro, andando, olhando, marcando que hora que sai, que hora que chega, que dia que trabalha, que dia que não trabalha, o dia que tem gente em casa, o dia que não tem. Eles não chegam na louca, não, vamos entrar nessa casa, não. Eles planejam, eles estão ao derredor, planejando aonde eles vão roubar. E ninguém vê. A gente aqui não viu, ninguém viu carro nenhum, ninguém desconfiou. Nenhum vizinho viu eles estourarem o portão, entrarem e saírem com todas as coisas que roubaram. Porque é muito bem planejado. Assim é o inimigo da nossa alma. A gente não dá conta, por isso está dizendo: sejam sóbrios e vigilantes. A gente não vê, mas o inimigo está rodando a nossa vida e dizendo: uma hora eu vou pegar esse aí, uma hora eu vou pegar essa aí. O intuito dele é nos devorar, é ver o nosso fim, a nossa ruína, o nosso fracasso. Então ele planeja, mas ele é alguém que vai para o confronto. Alguém que vai para o combate. O inimigo não fica só analisando e não entra ação. Se é adversário é porque ele vai para o confronto. Ele analisa e vai. Não dá certo, ele volta, recua, analisa, planeja, vai de novo. Então por isso ele está dizendo: sejam sóbrios, sejam vigilantes, porque o diabo, o inimigo, o vosso adversário está ao derredor querendo destruí-los. E é preciso, irmãos, treinamento para vencer o nosso adversário. Davi, o maior guerreiro que já pisou nesta terra, ele disse assim no Salmo 144:1: bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra.
Bendito seja o meu Deus, que treina, que adestra as minhas mãos e os meus dedos para a batalha. Veja, ele está dizendo, o meu Deus, ele me dá sabedoria, ele me dá instrução, ele me dá entendimento como usar no meu braço, como usar na minha mão, como usar os meus dedos. Ele está falando de riquezas de detalhes. Ele não está dizendo assim, Deus me prepara para a batalha. Não, está dizendo, Deus prepara a minha mão até os meus dedos. Certa feita, ele batalhou tanto, lutou tanto, que os dedos ficaram grudados na espada. Não conseguia abrir a mão, tanto tempo que eles lutaram. Mas os dedos estavam preparados para a batalha. Então é isto que o apóstolo Pedro também está fazendo com esse versículo. Ele está nos treinando para a batalha contra o nosso inimigo. O inimigo não quer ver você aqui no próximo culto. O inimigo não quer ver essa semana você orando e clamando ao Senhor. O inimigo essa semana ele não quer ver você ser abençoado. O inimigo essa semana ele não quer ver paz na sua casa. O inimigo não quer te ver saudável esta semana. O inimigo não quer ver você prosperando financeiramente. O inimigo quer te ver derrotado, frustrado, com o rosto em terra, se afastando de Deus, abandonando os caminhos do Senhor. Ele quer ver a sua morte física, se possível. Mas só que Deus está nos treinando nesta noite. Sejam sóbrios, sejam vigilantes, porque vocês nunca serão pegos de surpresa. Vocês tomarão as melhores decisões para vencer o diabo, o vosso adversário. Vamos ficar em pé neste momento.